Eu chamo a julgamento a medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 378. Ela procede do Distrito Federal, é relator eminente ministro Edson Fachin, requerente é o Partido Comunista do Brasil. Cedo agora a palavra ao amicus curiae, Rede Sustentabilidade. É representada essa rede pelo doutor Eduardo Mendonça. Também terá até 4,5 minutos para se pronunciar. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Fachin, senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República. Em geral, os advogados vêm à tribuna por um lado, e eu tenho muito orgulho de vir à tribuna, não por um lado, porque nós entendemos que o que está em jogo é o Estado de Direito. Portanto, não é o resultado que define se o Estado de Direito vai ser cumprido ou não vai ser cumprido. O que define é se o procedimento for transparente, se o procedimento for previsível. E aí, tendo isso, o resultado será o desfecho natural do enfrentamento das forças políticas sob o controle da sociedade. Essa é a premissa dos poucos pontos que eu pretendo sustentar, dado o pequeno espaço de tempo. De antemão, eu manifesto também em nome da rede que a nossa posição geral é de adesão institucional à manifestação da Procuradoria-Geral da República, muito bem lançada e muito equilibrada. Mas, tendo em vista as duas premissas que destaquei, previsibilidade e transparência, eu separei dois pontos que nos parecem especialmente relevantes. Primeiro, diz respeito a sigilo de votações. E aqui a posição da rede é muito clara. Todas as votações desse processo devem ser abertas. E devem ser abertas, primeiro porque essa deve ser a regra geral na República, e mais ainda em se tratando de representantes eleitos que devem contas ao povo, que representam o povo e não o seu interesse ou a sua vontade pessoal. Portanto, essa é a regra. Mas não é só isso. Há mais do que isso. Quando a Constituição especificamente tratou desse processamento do impeachment, não previu o voto secreto. E mais do que isso, quando a lei tratou especificamente das etapas, inclusive da composição da comissão especial, previu uma eleição e não previu uma eleição por voto secreto. Portanto, interpretar que o silêncio da lei significa a permissão do sigilo, é interpretar que o silêncio da lei vai na contramão da premissa constitucional republicana, que é a abertura. Quer dizer, uma disposição regimental genérica certamente não deveria prevalecer contra a textualidade da lei, informada pelos princípios que regem essa matéria. Mas ainda vou um pouco além. Não é só uma questão de textualidade. Não há nenhuma razão pela qual os representantes do povo devam ter algum tipo de sigilo em relação aos seus representados. Aqui não é como no voto direto para a eleição dos representantes, uma questão de consciência íntima, uma questão de representação. E o argumento de que poderia haver pressões, ele, na verdade, milita a favor da transparência, porque também as pressões devem ser declaradas. Quer dizer, os parlamentares não devem satisfação apenas uns aos outros, devem satisfação, em primeiro lugar, à sociedade. Portanto, se houver pressões, se houver acordos, se houver qualquer tipo de barganha, isso deve vir, tanto quanto possível, a público. Os parlamentares devem ter o dever de sustentar todas as suas posições para que não seja fácil que o motivo real não seja o motivo declarado. Portanto, em se tratando de parlamentares que representam o povo, com todas as garantias e imunidades que a Constituição lhes dá, dizer que precisam de proteção, porque não podem dizer ao povo quais são as suas motivações, quem os pressiona e o que lhes interessa, certamente não é a leitura republicana. Portanto, esse é o primeiro ponto que gostaríamos de sustentar, a necessidade imperiosa e inexorável que o destinatário real desse processo, que é a sociedade, que não deve ser tratada como inepta, que é capaz de fazer os seus próprios juízos, tenha as condições de formá-los. Para isso, é preciso que todos fundamentem de público aquilo que lhes parece devido. O segundo ponto que eu gostaria de sustentar, também na linha do parecer do Ministério Público Federal, diz respeito
a questão do papel do Senado aqui. E de plano, com toda a honestidade intelectual, e fiel à premissa que disse que não temos lado, eu digo a vossas excelências que a posição que nos parece mais consentânea com a Constituição é de que a Câmara faz juízo de admissibilidade e que não caberia ao Senado desfazer o juízo de admissibilidade. A Constituição fala textualmente que a denúncia sai admitida da Câmara e vai para o Senado para ser julgada. E sai admitida por 2/3 em votação aberta. Portanto, é garantia procedimental suficiente, a questão está posta com seriedade e não com frivolidade. Sobretudo se houver garantia procedimental de transparência. Por outro lado, tal como destaca o parecer do Procurador-Geral da República, a interpretação constitucional não se dá no vazio, nem se dá de forma atemporal, ahistórica. E é fato que nós já passamos por isso, sob essa mesma Constituição, sob as mesmas normas legais que embasam todo esse procedimento. E lá em 1992, com a chancela oficial, ou pelo menos sem questionamento por parte do Supremo Tribunal Federal, publicou-se no Diário Oficial que haveria essa etapa. E a etapa foi realizada. Portanto, esse é o procedimento posto. É lógico que Vossas Excelências e o Tribunal não estão vinculados ao procedimento posto. Não há um precedente vinculante, mesmo que houvesse, não seria vinculante para a evolução eventual do Tribunal. Mas a superação do único caso em que essas normas foram aplicadas sob essa Constituição e sob essa lei, certamente demanda um ônus argumentativo relevante. E aqui a questão é, se esse procedimento esteve posto, foi aplicado e funcionou, e o país teve 23 anos para mudá-lo e não mudou, a hora de mudá-lo é agora, quando um novo episódio se coloca, a rede entende que aquele procedimento que serviu ao país, bom, ruim, mas que serviu ao país, que foi considerado constitucional naquele momento, deve ser mantido pela seriedade, pela previsibilidade das regras do jogo. Mas faz a ressalva, e com isso eu concluo, senhor presidente, que as duas posições são plausíveis à luz da Constituição. Na nossa visão, evidentemente, que não tem a pretensão do monopólio da verdade. O que não nos parece plausível é misturar regimes, pegar 92 com acréscimos que se faça aqui ou ali. Ou bem se faz uma interpretação à luz da Constituição do zero, ou bem se aplica o rito que já foi aplicado uma primeira vez. Com essas considerações, eu agradeço muito a atenção de Vossas Excelências e a rede manifesta que tem total confiança no julgamento que Vossas Excelências produzirão em nome do Estado de Direito, que felizmente não está em risco. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo Mendonça.